colocar lá em cima e não tentar te apagar, te ofuscar. E eles fazem isso. E nossa, por isso que eu vivo um momento único, assim, na minha carreira. E de nada adianta se o programa tivesse um sucesso estrondoso, ou se eu tivesse nadando em rios de dinheiro, se eu não estivesse feliz, né? Então, nada compra a nossa paz e a nossa felicidade. Com certeza. Quantas pessoas que a gente vê por aí, quantos artistas principalmente, eu falo de artistas porque é o que a gente mais acompanha, né? Tem mais acesso e a gente vê a vida dessas pessoas onde você as coloca num patamar, num lugar inatingível, que você fala, nossa, a vida dessa pessoa é perfeita, a pessoa tem fama, sucesso, olha lá o cantor, o show lotado, enchendo o estádio, as músicas todas de sucesso, o cara tem o avião dele, o cara tem a família, aí a pessoa vai lá e tira a própria vida. Como é que você explica isso? Então, de nada adianta você ter tudo que aos olhos dos outros você tem, se você não está feliz. Se você não é preenchido. Você já viu aquele texto que conta do vizinho do Olavo Bilac que estava querendo vender o sítio dele? Não. Ele estava querendo vender o sítio e aí ele pediu pro Olavo, falou, Olavo, tem como você escrever pra mim? Você escreve tão bem. Faz o anúncio pra mim que eu tô querendo vender o sítio. E aí o Olavo Bilac faz o anúncio pra ele. E aí passam uns meses, o Olavo encontra o vizinho e fala, e aí, vendeu? Ele fala assim, vendi. Depois que eu li a tua descrição sobre o meu sítio, eu desisti de vender. Olha. Porque foi aí que eu percebi a riqueza do que eu tinha. Nossa. Sim. Com toda certeza. E às vezes... Tem esse texto na internet. Nossa, que legal. Eu vou procurar. Tem o anúncio do Olavo. Olavo Bilac. Tem esse texto na internet, tá? Se você procurar, tem. O anúncio que ele faz, sabe? Tipo assim, nas águas cristalinas do riacho, não sei o que, da onde se pode ver, tal coisa. Daí ele fala assim, eu desisti de vender. Olha aqui o que eu tenho, olha essa riqueza que eu tenho. O olhar do outro. Mas é o olhar do outro. E por isso que é importante, às vezes, você deixar um pouco de lado a sua busca futura, né? Porque a nossa busca, ela é incessante. Não tem como, ela é incessante. Importante você tirar um pouquinho o foco e olhar as suas conquistas. E aí você olha tudo que já aconteceu, tudo que você precisou passar e que você conquistou para chegar até ali. Porque senão você se perde dentro de uma inquietude e de uma ansiedade em sempre querer mais, querer mais, querer mais. E aí você esquece de olhar tudo que você já conquistou. E principalmente, se você não tivesse conquistado, você não estaria ali naquele momento lutando para ter outras coisas, para chegar num outro patamar, num outro lugar. E isso é a gratidão. Com certeza. Né? É você ser grato pelas coisas que aconteceram e não esquecer. E até pelas que não aconteceram. Sim, e senão você entra sempre num estado de reclamação pelo que você ainda não tem. E é bom o olhar do outro. Você parar e falar assim, como você me vê? Direto eu faço a pergunta para as minhas amigas. Falo, como é que você me vê? Às vezes, eu conheço alguém, assim. E aí, a primeira vez que eu tô ali conversando com o cara. E, na maioria das vezes, isso... eu não consigo fugir disso, mas eu não procuro pensar dessa forma. Mas na maioria das vezes, um primeiro contato que um homem tem comigo é assim, eu vou pegar a Mariana Rios, né? É isso. E a coleção dele de troféus, né? Mas eu não penso dessa forma, porque eu também tenho a minha coisa de
eu quero aquele menino ali. Não sei por que não, mas vou dar uns beijinhos ali naquele menino. Então, durante a minha vida, se você falar assim pra mim, você foi escolhida ou você escolhe? Eu acho que 99% das vezes eu escolhi. E aí, nesse primeiro momento, que você tá ali conversando com a pessoa, aí a pessoa começa a te conhecer, né? Através das suas falas, de perguntas, de respostas, de questionamentos, porque o primeiro encontro parece uma sessão ali de uma entrevista, né? E você conhece muito sobre a pessoa num primeiro encontro também. E quando a pessoa começa a conversar comigo, a me conhecer melhor ali, eu sempre falo, mas como você me vê? Antes de conversar comigo, como é que você me via? Eu não. Fala a verdade. O que você achava? Porque aí você fala, opa, no olhar do outro, eu sou isso. Sei lá, já escutei várias coisas. Coisas que eu falava assim, coisas que eu falei, que legal isso. Outras que eu falei, nossa, mas agora você tá vendo que não é assim? Então é a percepção do outro. Não que isso vá mudar a minha vida. Porque o que você pensa pertence a você. Sim, mas não é importante saber. Mas é bom. É um exercício, né? Porque às vezes você esquece de entrar em contato com o que você é, de fato você se esquece. E aí uma pessoa precisa chegar lá e falar, opa, mas você é isso aqui. Você fala, Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, nós não vemos as coisas como elas são, nós vemos as coisas como nós somos. Com toda certeza. Né? Então, assim, duas pessoas diferentes vão ver a mesma atitude sua de maneiras totalmente diferentes, baseadas naquilo que elas são. Né? Eu falo muito isso, que nós somos espelhos. Enxergamos no outro aquilo que existe dentro de nós. Então, se você aponta no outro uma coisa que você fala assim, você fez isso. Quando você está apontando um dedo, você está apontando os outros para você. Se eu enxergo isso em você e aquilo se manifesta dentro de mim de uma forma negativa, se eu aponto uma coisa para você e se manifesta de uma forma negativa dentro de mim, é algo que eu não consigo trabalhar dentro de mim e eu preciso apontar em você. Ou se eu falo que você fez algo que às vezes você não fez, ou que você poderia ter feito, eu tenho capacidade de fazer. Você só reconhece no outro aquilo que é real dentro de você. Eu não consigo dar amor se eu não reconheço amor dentro de mim. Eu não consigo pensar que você pode me fazer mal se eu jamais faria isso com você. Eu não consigo doar aquilo que não é verdadeiro pra mim. A frase mais certa, cada um dá o que tem. O que é verdadeiro no seu coração. Sim. Você só vai enxergar no outro o que existe de fato dentro de você. Sabe o que a gente esqueceu de mostrar pra ela? A o surpresa. emblema. A gente tem uma surpresa pra você. Ah. Ó, Mari, ó lá. Esse é o nosso emblema de hoje, que a galera pode resgatar. É gratuito, tá? Tem até 24 horas. Qual que é o Muito código legal. desse? Mari Rios. Mari Rios. Gente, que fofo! Ficou lindão. Você tem uma roupa assim? Ficou lindo! Que o Gigalvão sempre pega alguma referência de algum trabalho, alguma coisa. Sim, eu tô tentando lembrar agora do post com a roupa roupa dessa rosa, cor assim. e com o brinco. Nossa, eu amei, achei lindo. Ficou fofo, né? Muito. Você também vai ganhar em alta qualidade. É um presente pra você. Obrigada. Amei. Você tava Ah falando... lá, sim. É verdade, essa é a referência. É a roupa. É porque faltou, como não tá com brilhinho, o paetê rosa. Que fofo. Muito, ficou muito lindo. Foi o Amei. Gigalvão que fez. Amei. Você tava falando sobre seus causos mineiros. Conta um causo pra gente, né? Um causo de Araxá. Ai, meu pai. Da Mari adolescente ou da Mari criança. Tem tanto caso, tem tanta coisa. Mas peraí, tem muita coisa. A gente precisa de um tema.
Então tá bom, vamos fazer um flashback com ela e a gente Bora, vai Tem que achando? ter um tema, Bora, a porque gente faz senão um eu não consigo flashback, você vai pensar. encaixando as que você for lembrando. Pode ser? Tá bom, tá bom. A gente quer saber um pouquinho mais da sua infância. Como era a pequena Mari? Era mais espoleta, era mais quieta, era sonhadora, sempre foi? Nascida mesmo em Araxá? Nascida em Araxá. Gente, eu fui uma criança... eu tinha meus momentos, assim. Eu tinha um quê de adulto, sabe? Porque eu passei por uma perda muito nova, né? A minha família passou por uma perda. Quando a gente perdeu meu irmão, eu era muito pequena, eu tinha 4 anos, ele tinha 2 anos. E eu lembro de tudo que aconteceu. E eu virei filha única naquele momento. E com o sofrimento ali dos meus pais, encher um vazio dentro deles. Eu precisava organizar a vida deles dentro de um contexto de felicidade e que só tinha eu para fazer aquilo. Então, você pensa uma criança, e eu só entendi isso depois de anos de terapia, de análise, que eu fui compreender isso na minha fase adulta. E eu lembro muito, a minha cabeça é muito boa, eu tenho uma memória de elefante. Então, eu lembro às vezes de situações, de falas, de coisas que aconteceram dentro disso, assim, dessa realidade na minha infância. Então, o que eu fazia? Eu direto, quando eu via que a minha mãe ia ficar triste, que meu pai ia ficar triste, eu subia na mesa do lugar que a gente estava, eu falava, eu vou me apresentar. Isso com 6 anos, 5 anos. Aí o pessoal vai falar o que essa menina, gente? Eu vou cantar uma música, agora eu vou fazer tal coisa. Então eu ficava o tempo todo tentando mudar aquela energia, sabe? Tentando fazer graça, tentando levar o negócio para um outro lugar. E Tava equilibrando os pratos ali, né? só segurando pratinho ali, equilibrando pratinho. E aí, então eu fui uma criança que pegou essa responsabilidade, né, da felicidade desde muito cedo, e ao mesmo tempo eu cresci tendo um sonho. Então, se você chegasse para mim e perguntasse assim, Mariana, o que você vai ser quando crescer? Eu falava, artista. Então, eu nunca tive dúvida. Como? Sei, eu só vou ser. Serei, não sei como. Então não tinha um caminho assim, não pensava no caminho. Era como se fosse uma coisa certa na minha vida. Então eu fui uma criança que brincou muito na rua, que andava muito com os meninos na escola. Muito, eu era moleca, mas eu tinha um senso de responsabilidade muito grande. Então, todos os BOs que aconteciam, e a gente ia pra diretoria, e eu tava ali junto com eles, eu tava envolvida, todo mundo levava um pito, e no final das contas, eu sentava com o diretor, saía todo mundo da sala, e eu sentava e falava assim, desculpa, que bobagem. Nossa, eu era igual. Pra que eu fui fazer? Pra que a gente foi fazer isso? Aí eu falava assim, você tem que levar em consideração que a gente tem 12 anos. É uma bobeira. Mas você me desculpa? Aí ele, poxa, Mariana, tá. E assim eu fiz a minha vida inteira. E realmente eu fui aprendendo com os meus erros. E eu não repetia. E você falava real. Eu falava a verdade. E eu não repetia o erro, eu fazia outro, eu errava de outra forma, sabe? Mas eu tenho umas coisas assim do meu pai, porque a minha mãe, ela sempre foi mais na minha infância, na minha adolescência, a gente era muito mais próxima do que eu era próxima do meu pai. E o meu pai, ele era mais rígido, assim. E era assim, pai, hoje vai ter uma festa? Não. Mas não. Mas não. Então era desse jeito. Aí eu chegava, mãe, eu quero ir, fala com ele. Poxa, ela quer ir. Aí tinha que ter uma conversa da minha mãe. Mãe, deixa eu falar hoje.
fala com seu pai. Não, fala. Então ela tava sempre ali intermediando a meu favor, sempre, e ele mais rígido. E o jogo virou quando eu fiz 18 anos e escrevi uma carta pro meu pai. E eu falei assim, eu estou mudando de Araxá. E você tem 2 opções. Ou você continua rígido, tentando me dar uma educação, e que eu aprecio muito a sua forma de educar, mas era uma rigidez nas palavras, assim, de seriedade mesmo, sabe? Então, hoje eu vejo que foi extremamente necessário e importante, mas quando eu fiz 18 anos, eu falei, você tem 2 caminhos. Ou você continua assim e a gente vai se falar pouco, ou você vira meu melhor amigo, assim como a minha mãe é minha melhor amiga, porque eu não vou estar em casa todos os dias. E eu vou precisar muito de vocês. Porque sem vocês eu não vou conseguir. Tava indo atrás do meu sonho, ia mudar para uma cidade grande, sabe? E eu escrevi essa carta e ele não me respondeu a carta, mas ele mudou da água pro vinho comigo. Então hoje é assim, eu, meu pai, minha mãe, é uma aliança, uma sintonia de vida mesmo. Eles sabem tudo da minha vida, até mais do que deveriam, e não poupo eles de nada, porque a gente tem essa troca, e essa troca é muito importante para mim. Mas tem algumas coisas assim, que aconteceram. Por exemplo, uma vez eu entrei no ônibus e eu escrevi no ônibus assim... Eu tava com um grupo, eu devia ter uns 12 anos, mais ou menos, 11, 12 anos. E eu tava com um grupo do inglês. E a gente sentou no fundo do ônibus. E aí os meninos, duvido escrever no ônibus. Eu tava com a canetinha preta, assim. Eu escrevo, duvido, porque eu era muito certinha, sabe? Tava sempre... Mas fazia minhas palhaçadas, era engraçado, mas eu era... comportada, eu intermediava ali as brigas do povo, eu pedia desculpa, assim como eu contei, né, pro diretor. Eu era correta, sempre fui correta. E aí eu falei, gente, vou escrever, senão vai ficar feio aqui, o povo vai me vaiar dentro do ônibus. Aí eu fui escrever. Procura-se Romeu, assinado Julieta Apaixonada. Aí os meninos, duvido escrever o telefone de casa. Tá bom, escrevo. Fui lá e escrevi o telefone da minha casa. Tá, fui embora pra casa. Ai, meu Deus. Né? O ônibus chegou, tava saindo do inglês, fui embora pra casa. Aí cheguei em casa e fui dormir lá pelas tantas da noite, tinha escola no dia seguinte. Esqueci disso. O telefone começou a tocar. E o quarto muito perto, assim, dos meus pais. E o telefone tocou, aí eu escutei. Oi, meu pai. Não, tem Julieta aqui não. Aí eu... Meu Deus, Jesus Cristo, Jesus amado. Alguém no telefone do ônibus. O que eu faço? Desligou. Passou 5 minutos. Oi, quem é Romeu? Aqui não tem Julieta. Aí eu... E eu aqui, ó, na cama assim, ó. Deus do céu, me ajuda. Por favor, Pai eterno. Eu rezei tudo quanto é Pai Nosso. Falei, meu pai vai vir, meu pai vai me matar. Aí, e isso foi a madrugada inteira. Tocando o telefone, o Romeu, a Julieta, o Romeu, a Julieta. E aí eu escuto a porta do quarto abrindo. Aí eu fingi que eu tava dormindo. Aí chegou minha mãe. Minha filha. Aí eu... Oi. O que você fez? Você escreveu o telefone daqui de casa em algum lugar? Eu, no ônibus. Aí ela, Mariana, onde você tava com a cabeça? Aí ela fez, assim, um cenário de filme de terror pra mim. Porque pensa bem, vão achar o telefone na lista telefônica, porque naquela não tinha celular. Vão achar o telefone na lista telefônica, o endereço daqui de casa. Vão vir aqui, você tem noção quantidade de pessoas que passam por um ônibus de madrugada, dos marmanjos saindo do trabalho e trabalhando de madrugada e entrando no ônibus e pegando o telefone. Olha o que você está botando em risco a nossa vida. Não, aquilo virou. E aí ela falou assim, o seu pai falou que amanhã ele vai te levar pra escola.
que ele quer conversar com você. O quê? Bem, a hora que ela entrou pro quarto, eu já vesti o uniforme e ali eu fiquei esperando dar o horário do primeiro ônibus antes do meu pai acordar, rezando para ser o mesmo, para eu dar uma apagada no telefone que eu escrevi. E aí eu não esperei ele nem acordar. Eu já fui lá, já fui pro ponto, peguei meu ônibus e fui pra escola. A hora que eu tô saindo da escola, tá o meu pai no Fusquinha, a gente tinha um Fusquinha parado assim, ó. Aí eu, gente, quem quer carona? Nossa, se livrando da conversa. Coloquei uns 10 dentro do Fusca. Falei, pai, os meninos vão. Entrou todo mundo, eu entrei atrás. Entrou um na frente com meu pai, os meninos tudo ali. Aí meu pai virou e falou assim, meu pai mudo. E os meninos, tá, todo mundo conversando. E eu muda. Aí meu pai falou assim, não acha que vai adiantar você ter colocado esse monte de colega seu dentro do carro, não? Porque não vai livrar você da culpa e da bronca que você vai levar com o que você fez ontem. Aí os meninos, ele pode deixar que eu vou deixar todo mundo em casa e depois nós vamos conversar. A hora que chegou em casa, ele falou assim, você vai até a garagem dos ônibus que fica no começo da cidade, na entrada da cidade. Você vai procurar o ônibus onde você escreveu. E eu assim, ó, eu chorava igual a Chiquinha. Eu, não, por favor, não faz isso, por favor, pai. Aí ele, você vai, eu vou pedir pra alguém te entregar um paninho com álcool e você vai limpar o lugar que você escreveu. E eu assim, não, pai, não vai. Vai, eu, como que chega lá? Aí ele, se vira, e ele sempre falou desse jeito, ele, se vira. Você não foi lá? Escreveu no ônibus essa molecagem? Então você vai achar o ônibus e vai apagar. E aí, gente, eu peguei minha amiga, a Ana, falei, vamos comigo. Chegamos no ponto de ônibus, a hora que eu tava no ponto de ônibus, ele, Mariana, pode voltar. Aí eu voltei, aí ele, já apagaram, não precisa ir. Só que no dia seguinte eu tive inglês e o ônibus estava lá com o escrito. Aí eu fui lá e dei um jeito de apagar o número e eu vi que ele tinha ido até o limite, né? Ele me fez ir até o ponto de ônibus, mas ele ficou com dó, falou, não vou deixar chegar a esse ponto, e me puxou de volta. Era pra ver se você iria arcar com essa responsabilidade. E com certeza, ele tava mandando, eu ia. Então, tem umas coisas assim do meu pai e, que eu entendo hoje nesse ponto de equilíbrio da educação dele com a educação da minha mãe, que sempre foi a minha mãe sempre foi mais um coração assim, vai dar, não faz, não deixa, sabe? E que foi essencial na minha vida e na minha forma de olhar também para as coisas da vida e para o que é certo, para o que é errado. E tem uma coisa também, já que vocês estão perguntando da infância e da adolescência, que eu lembrei, posso falar? Lógico. Claro. Que eu lembrei. A gente tá amando. Que é muito bom. Eu tinha um namorado na minha adolescência e a gente brigou por alguma coisa que eu não me lembro que aconteceu e eu fiquei muito triste. E passei uma semana toda muito triste, indo pra escola, voltando da escola e chorava no recreio pras minhas amigas e tava arrasada. E a minha mãe conversando muito comigo e o meu pai mudo, só vendo o movimento do chororô, das amigas indo lá em casa e eu chateada. Enfim, um belo dia, e ele tinha aprontado alguma coisa, esse namorado tinha aprontado alguma coisa. Um belo dia eu chego da escola e o meu pai tava com a máquina de datilografar, sentado na sala, o óculos baixo assim, não esqueço dessa cena. E ali, datilografando alguma coisa, e eu fui passar por ele, oi pai, aí ele fez assim, tem uma cesta de chocolate lá no seu quarto. Aí eu,
Fui correndo pro quarto. Tinha uma cesta desse tamanho, cheia de chocolate, um cartão. Me desculpa, me perdoa, e isso e aquilo. Eu te amo, isso nunca mais vai acontecer. Não sei o que, não sei o que. Me liga. E aí eu catei aquela cesta daquele tamanho e fui passar por ele pra levar pra minha vizinha ver, pra dividir com a minha vizinha. Olha o que ele mandou. Olha o que ele mandou. Olha que eu tô passando pelo meu pai, assim, rindo, morrendo de felicidade. Eu tô passando por ele, ele continuou lá datilografando, aí ele fez assim: Mariana. Aí eu: oi. Aí ele virou e falou assim: só espero que você valha mais do que uma simples cesta de chocolate. Toma. Peguei minha cesta e voltei pro quarto. E entendi. Isso eu tinha 14, 15 anos. E aí, isso serve até hoje na minha vida. Olha que importante isso. Então é assim, não queira me comprar. Não ache que você vai fazer alguma coisa que vai me deixar triste e depois você vai vir com um presente e vai ser perdoado. Porque não é assim. Eu prefiro e sempre vou na linha de que nada vale mais do que uma boa conversa, onde você passa aquilo que você sente, os motivos que você teve para ter tal atitude, procura ser compreendido e compreender, do que coisas materiais. Sim. E a partir daquele momento, eu também comecei a enxergar a vida de um outro ângulo, assim, por um outro ângulo. De que aquela cesta de chocolate, naquela hora eu não poderia comprar pra mim. Ele poderia, eu não. Da cesta eu poderia comprar, teria condições de comprar um chocolate da cesta. Mas eu valia mais, com toda certeza, do que todos aqueles chocolates que estavam lá. Com certeza. E que eu ia trabalhar durante a minha vida toda para comprar as coisas que eu gostaria de ter. E as minhas infinitas cestas. E que eu não preciso de ninguém para fazer isso por mim. Muito incrível. Que o que eu desejo ter, o que eu quero ter, eu trabalho, eu corro atrás e eu compro. Se você daqui a pouco deseja me dar um presente, eu recebo seu presente, assim como eu também adoro presentear. Mas não tenta me comprar, porque eu não estou à venda. E dentro das minhas possibilidades, eu vou continuar fazendo por mim durante a minha vida toda, para não ter que pedir favor e nem precisar que o outro faça, para que eu me sinta preenchida. Olha,